Eu também gostei. Tá? Então, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente acaba falando só como operadora, só de um lado, né? Às vezes eu falo como médica, às vezes eu falo como operadora, né? E as coisas são contraditórias, né? E a gente acaba esquecendo esse outro lado. Concordo com você. A gente acaba criando um monte de dificuldade, um monte de regra por causa dos maus profissionais. Entendeu? Em vez da gente valorizar os bons profissionais. Por que a gente hoje tem esse monte de perícia, autorização e não sei quem mais? Porque a gente tem medo da fraude. Só que quem frauda é desse tamaninho. Né? A grande quantidade é de gente boa, mas a gente sempre trabalha pensando no mal. Tá? Concordo com você. Vou te falar o seguinte, quando eu tinha convênio, quando eu fazia consultório, eu me lembro de um período que uma operadora descredenciou uma grande parte de profissionais. Eu trabalhava num hospital e a gente ficava sabendo o porquê. E o motivo que ela descredenciou a grande maioria foi por excesso de exames. Né? Eles fizeram isso que você recebe o relatório de vez em quando. Todos os profissionais, vou chutar aqui, todos os ginecologistas, tá? Quantidade de exame cada um faz, esse aqui está pedindo muito e descredenciar. E nisso eles descredenciaram algumas pessoas que eram médicos de referência há anos. Tá? E que a gente sabia que eles não fraudavam, eles não faziam em excesso, eles era muito paciente. Os pacientes mais graves acabavam indo procurá-los porque sabiam que eles eram bons. Tá? Como a avaliação foi na quantidade de exames e eles tinham pacientes mais graves, eles foram descredenciados. Então, isso é uma coisa que acontece mesmo. Você tem toda a razão. Então, voltando só, a gente está falando de cultura, né? A cultura do usuário, o usuário quer mais prestadores, isso é normal, ele quer aumento da cobertura, aumentar o valor do honorário do médico, porque ele se junta ao médico, ele sabe que os médicos ganham pouco, ele quer os melhores prestadores e ele quer reduzir o valor das mensalidades. Essa equação não bate, você vê bem? Não bate. Não bate, não zera nunca. Agora, vamos esquecer que nós somos da área de operadores, seguradores, tal. Nós somos usuários. Nós não queremos isso também. Nós queremos a mesma coisa. Então, não adianta a gente brigar com o usuário. Tá? Porque nós também queremos isso. O que nós vamos ter que descobrir é a fórmula para convencê-lo, para dar uma parte e fazê-lo entender por que não da outra, educá-lo. Agora, brigar e dizer que está pedindo muito, tudo, quando a gente se coloca no lugar dele, a gente quer exatamente a mesma coisa. A questão do bebê com hora marcada, o problema do parto cesáreo que está acontecendo aí, né? A ANS agora com todo esse empenho, está fazendo um monte de comissão, convidou todas as operadoras para mandarem pessoas para fazer um grande projeto para diminuir o parto cesáreo. Gente, se a gente não mexer na cultura do usuário, não adianta forçar a operadora, porque a operadora não tem como dizer não paga o seu parto, não autoriza o seu parto. Tá certo? Então, é uma questão de cultura. Nessa reportagem da Veja, eles mostravam as pessoas escolhendo a data. Né? Ah, não, eu vou fazer porque é a data do aniversário do meu marido. Né? Ou então é a data por causa da conjunção dos satélites. Cada um tinha um motivo. Né? Mas escolhendo a data que o neném vai nascer. Né? Isso significa já é a cesárea que a gente está pagando. Então, tem uma questão da cultura, que é o que a gente tem que trabalhar. E cultura leva muitos anos para a gente mudar. A cultura a gente não muda de hoje para amanhã, não. Você tem que ir trabalhando para modificar. Aqui, percentual de partos cesáreos no SUS e na autogestão, só para vocês terem uma ideia, né? Enquanto no SUS estava em torno de 25%, nas autogestões estava em torno de 80 e tantos por cento. Num trabalho feito na CACI, num período, a gente teve um estado que 100% dos partos foram cesárea. Tá? Tem um viés nessa amostra por ser um estado onde a gente tem menos usuário. Mas, gente, se a gente tiver 3, né? 3 pessoas, todas fizeram cesárea, esse indicador já está ruim. Tá? Mas na autogestão, e acho que não é só na autogestão, na medicina privada, né, tem essa questão da cultura muito arraigada.
Problema da automedicação é outro risco. A automedicação hoje é um problema de saúde pública. Tá? O ritmo de vida acelerado, associado ao fácil acesso à informação, nem sempre adequada, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde, às vezes a gente não consegue marcar a consulta para o dia que a gente quer, a facilidade de aquisição de medicamento e a falta de conhecimento técnico leva as pessoas a se automedicarem, o que aumenta os riscos em saúde. Esse é um problema sério, né? Eu estava vendo, eu já estava numa farmácia e tinha uma atendente discutindo alto assim com um paciente, falando dessa medida que o governo tomou de que não pode mais ter medicação fora do balcão, né? As pessoas não podem mais pegar. E aí, assim, ela estava exaltada e falando dos motivos disso, então as pessoas estão levando isso para o lado econômico, é uma questão econômica, mas tem um fator aí, né? Você está passando numa farmácia, você olhou ali o seu remedinho de dor, né? Você leva mais um, entendeu? Tem essa questão, tem a questão de sentir uma dor, não conseguir marcar com o médico, compra, liga para um amigo o que ele usou. Hoje em dia a gente faz muito isso, tá? Usar o medicamento do outro, né? Estava antes de ontem no banco e um rapaz veio conversar comigo se eu dava para ele uma receita de sibutramina. A sibutramina é um remédio para emagrecer. Eu sou absolutamente contra a sibutramina, mas assim, muito, muito contra, por causa dos efeitos colaterais e da espoliação que ela faz no corpo humano, né? Mas ele não conseguia entender que eu, como médica, não desse, era só preencher uma receita para ele, entendeu? Para ele era só, ele só queria que eu preenchesse uma receita para ele, né? E eu tentando explicar para ele por que eu não passava a sibutramina. Mas a questão da automedicação, né? Em vez dele ir num médico, procurar ver o que ele vai fazer, ou então se autoconscientizar, quero emagrecer, vou fazer isso, fazer aquilo, procurou um remédio, né? Pode falar. O grande problema disso é a questão de que o sistema público, o sistema privado de saúde, eles não suportam toda essa demanda reprimida. Então, a ideia da Anvisa, até na hora de tirar os OTCs do acesso fácil da população, era justamente você fazer uma mudança de hábitos e você começar a utilizar a automedicação responsável, preconizada ou orientada pelo próprio farmacêutico e não pelo balconista. Porque o balconista estava sendo, ele ainda é hoje, patrocinado pela indústria farmacêutica com a bonificação. Uhum. Então, acho que, só para esclarecer um pouco, até pelo... Você é farmacêutica? Uhum. Então, o grande problema é a automedicação responsável. Então, o sistema não tem estrutura para suportar e a medida é até para diminuir os gastos com saúde. Como é que é o seu nome mesmo? Rodolfo. O Rodolfo está explicando aqui que ele é farmacêutico e que o motivo dessa retirada dos remédios dos balcões, né, quer dizer, botar agora atrás do balcão, né, não deixar no acesso fácil da população, tem a ver com uma medida, inclusive, da Anvisa de diminuição até de custos, né? Então, a ideia era que, quando você fosse procurar uma medicação, você tivesse uma orientação do farmacêutico e não simplesmente do auxiliar, né, do balconista ali, que muitas vezes está financiado por alguma indústria. Tá? Então, tem uma outra informação trazida aqui para a gente, que é o porquê que está se tomando essa atitude da retirada dos medicamentos. Mas está tendo um problemaço com isso, né? Uma guerra grande. A tendência é a redução do risco. Pois é, eu vejo por esse lado, pela redução do risco. Eu vejo por esse lado. Mas eu confesso para você que esse dia na farmácia me chamou a atenção, porque a reação estava assim, meio exagerada, sabe? Mas aí falta até um treinamento do próprio farmacêutico para explicar o motivo da medida. Uhum. Ele está explicando, então, só falando para o resto do Brasil, que às vezes essa reação exagerada é porque falta uma orientação do farmacêutico, já está explicando o porquê dessa medida está sendo tomada, né? Aqui só para a gente relaxar um pouquinho, um posto de saúde que não tinha médico, aí Deus resolveu ir lá atender, né? E aí vem uma pessoa e pergunta: você não vai atender? Aí ele pergunta, e essa pessoa está numa cadeira de roda. Como é que é seu nome? Adilson. Pode se levantar e ir, Adilson. Aí o cara sai andando, puxando a cadeira de roda e reclamando: esse médico nem me tirou a pressão, não me deu nenhuma receita. Então, ele está andando, né? Ele entrou lá sem andar, mas ele esperava uma receita, uma prescrição.